Olá, seja muito bem-vindo à Lagoinha Forte Mais. Esse é o nosso Todo Dia, o nosso canal de devocionais aqui da nossa igreja. Se você é novo aqui no canal, não esquece, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu comentário, envia para o maior número de pessoas. Afinal de contas, todo dia tem uma palavra de Deus para o seu coração, todo dia tem uma palavra que vai mudar a sua vida. A gente vai ver Jesus sendo questionado por alguns fariseus sobre ele se assentar à mesa com pecadores, se assentar à mesa com adúlteros. Então Jesus conta 3 parábolas, ele faz um conjunto de 3 parábolas. A primeira é da ovelha que se perde, a segunda da dracma que se perde, e a terceira é a conhecida como a do filho pródigo, do filho que se perde, de um pai que tem 2 filhos. E conta a história que o primeiro filho é o filho que pede para si a herança e vai embora de casa. É o filho que, mesmo com o pai vivo, decide no seu coração matar esse pai. E esse pai abençoador. Esse pai não castiga, não pune, não limita, mas pelo contrário, dá toda a herança para aquele filho e aquele filho vai. Esse pai, ele não é melindroso, esse pai não é um pai que é mimimi, que se o filho decide ir embora de casa, ele não deixa, ele prende. Não, ele é um pai que entendeu que no tempo em que o filho esteve dentro de casa, ele foi diligente, ele ensinou a palavra, ele ensinou o caminho de vida, o caminho de verdade. Mas também ensinou que fora dos caminhos dele era perdição, era morte. Não tinha como, fora da casa dele, ele poupar o seu filho da perdição e da morte. E aquele filho sai. E acontece exatamente aquilo que o pai tinha ensinado. O texto vai dizer então que aquele filho chega ao ponto de, depois de ter gastado todo o seu dinheiro como queria, ele começa então a comer e a querer comer, inclusive, bolotas de porco. Ele começa a trabalhar e ele começa a desejar, inclusive, a comida do porco. E aí, o texto vai dizer que ele cai em si. E se Jesus está contando 3 parábolas, uma atrás da outra, porque elas provavelmente estão ligadas, e parece que essa primeira parábola está ligada à primeira parábola do filho da ovelha perdida. É interessante, porque vai dizer de uma ovelha que se perdeu, vai dizer de um filho que decide sair de casa. E o filho que saiu de casa, ele volta quando ele cai em si. Quando aqueles ensinamentos, quando ele lembra da casa do pai, quando ele ouve a voz, como se fosse a voz do pai falando no seu ouvido aquilo que ele tinha, quando ele se lembra aquilo que ele havia aprendido, ele então decide voltar. E eu quero aqui trazer uma palavra de esperança para você, pai, para você, mãe. Fique em paz. O Senhor nos ensina a gente orientar os nossos filhos no caminho, para que quando eles cresçam, ainda que em algum momento eles venham se desviar, eles nunca se percam. Aquilo que nós semeamos nos nossos filhos é poderoso para dar fruto no tempo e na hora certa. Aquilo que semeamos no nosso filho é uma promessa de Deus, vai florescer. Não desanime, não perca a esperança, não esmoreça. Permaneça firme sempre ensinando os seus filhos. E aí então aquele filho então volta para casa. E o que eu amo é que quando aquele filho volta para casa, o texto vai dizer que o pai está na sacada esperando aquele filho, e quando vê de longe o filho que está cabisbaixo, cabeça baixa, sem olhar para frente, o pai olha o filho de longe, ele provavelmente sujo, com a barba grande, com o cabelo sem cortar, ele completamente desfigurado daquele filho que saiu de casa. Aquele pai de longe reconhece e diz: aquele é meu filho, e aquele filho é surpreendido por um abraço do pai. O pai o abraça e o leva de volta para casa. E é interessante porque a gente vê que o pai tinha expectativa do filho vir, e o pai, logo quando o filho volta, ele oferece proteção. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele oferece proteção porque aquele filho que havia pedido a sua herança para sair de casa, a partir do momento que ele entrasse pelo portão adentro, a partir do momento que ele passasse do portão e entrasse para casa do pai, ele poderia ser apedrejado. Então aquele pai, ele vai até o portão, recebe aquele filho como dizendo: olha, ele está protegido por mim, eu estou restaurando ele. É por isso que ele diz: pega uma roupa nova, pega uma sandália nova, pega um anel novo, porque aquele filho que estava desfigurado, agora ele vai ser de novo tratado como filho, vai usufruir daquilo da casa do pai. Sabe, esse é o caráter do nosso Deus, essa é a alegria de Deus. E a festa, a Bíblia vai dizer que aquele pai faz uma festa,
Porque o coração do pai festeja quando um filho volta para casa, quando o filho cai em si, quando um filho passa pelo processo de aquilo que meu pai plantou em mim é tão poderoso e que deu fruto. Então eu quero de verdade encorajar e abençoar você, intensificar a sua fé. Se tem algo no seu coração que você está dando como perdido, talvez um filho, talvez algo que você durante tanto tempo tratou de forma diligente, talvez foi seu ministério, seu chamado, e parece que em algum momento se perdeu, em algum momento saiu do seu controle, fique em paz. No tempo e na estação certa, as sementes que Deus depositou dentro de você vão dar fruto e vão crescer e vão trazer alegria de novo. Porque a alegria do coração do pai é poder ver um filho restaurado, é ver um propósito colocado de pé de novo, é ver uma mesa cheia de novo. Esse é o coração do nosso Deus. Não deixe o inferno cegar os seus ouvidos para que eles não possam ouvir. Tapar os seus ouvidos para que eles não possam ouvir as palavras de Deus sobre você. Porque as palavras que Deus deposita em nós são poderosas para no tempo e na estação certa darem frutos, frutificarem e trazer salvação. Esse é o plano de Deus e no final de tudo, tenha certeza, Deus ama isso, Ele celebra isso. Esse é o coração de Deus, um pai festeiro, um pai que festeja, um pai que tem mais alegria em um filho que volta do que em um pecador que decide mesmo dentro da casa do pai, não celebrar o coração do pai. Que Deus te abençoe e até amanhã.